Olá, meninas e meninos, como vocês estão se sentindo hoje? Sejam bem-vindos a este canal, o Linguística Descomplicada. Se você gosta de linguística, eu peço que você se inscreva no canal e acione as notificações para ser avisado todas as vezes que um novo vídeo for colocado no ar. Nós já temos um ano de vida, já somos mais de 700 inscritos e eu quero agradecer a todos vocês que já se inscreveram e pedir a você que ainda não é inscrito para que se inscrevam. Aproveite, compartilhe os vídeos, divulgue o canal para que nós possamos crescer cada dia mais e logo sejamos 1000 inscritos. Quanto mais pessoas houver neste canal, mais pessoas terão acesso a este conteúdo. O objetivo principal do canal é trazer abordagens sobre a linguística, a ciência da linguagem, de um modo mais descomplicado. Nós estamos falando sobre fonética, já vimos uma parte histórica inicialmente, e agora começamos a falar sobre fonética articulatória. No vídeo anterior, eu falei para vocês sobre o que é articular, o que é fonética, os tipos de fonética que existem, e hoje eu vou dar continuidade a essa questão introdutória da fonética articulatória, e nós vamos começar a falar sobre a produção dos sons. De início, eu quero falar para você que, do ponto de vista articulatório, nós temos, fisiologicamente falando, dois tipos de articuladores. Isso especificamente em se tratando de órgãos, tá? Órgãos que constituem, que fazem parte da produção da nossa fala, da nossa voz e da nossa fala. Nós temos órgãos que são chamados de articuladores ativos e órgãos que são chamados de articuladores passivos. O que isso quer dizer? Os órgãos que formam o grupo dos chamados articuladores ativos, eles têm movimento. E os órgãos que constituem o grupo chamado de articuladores passivos, eles não têm movimento. Não tem movimento direto, tá? Mas eles atuam junto com os articuladores ativos para produzir a fala. Então, o que é o papel do articulador ativo? Movimenta-se em direção ao articulador passivo. E o articulador passivo localiza-se na parte superior da constituição dos órgãos que produzem a nossa fala, exceto o véu palatino. E quais que são os órgãos que constituem os articuladores ativos? Lábio inferior, então você pode observar em mim ou em você mesmo, pode pegar um espelho e observar que o lábio inferior é considerado um articulador ativo porque ele se movimenta. Aí você pode falar assim, mas o lábio superior também se movimenta, mas o movimento é diferente. O movimento do lábio inferior é diferente do movimento do lábio superior por conta da mandíbula. Como a mandíbula tem uma movimentação, ela permite que o lábio inferior se movimente muito mais do que o lábio superior. Outro órgão que é articulador ativo, a língua membro, e não a língua idioma. Eu já tinha comentado com você a respeito da função da língua, lá nos vídeos sobre a parte histórica, já havia feito alguns comentários sobre isso. E, por exemplo, em relação às vogais, a modulação das vogais, ela é feita principalmente no movimento articulatório da língua, membro, dos lábios e da mandíbula. Mas as consoantes, os sons consonantais, também têm muita participação na fase articulatória, tem muita participação da língua. Já dei até um exemplo para você de um som consonantal em que a participação da língua é essencial e ela então é considerada um órgão articulador ativo por conta do movimento. Outro órgão, véu palatino. O véu palatino é o prolongamento do palato que você conhece vulgarmente, provavelmente como céu da boca. Passa a ponta da língua aí na parte superior da cavidade bucal, aqui na parte da frente, e você vai sentir que tem uma parte que é dura, é uma parte óssea. Mais atrás, perto da úvula, que é a campainha, é onde fica o véu palatino. Ele é móvel, ele é produzido, ele é modulado na produção de alguns sons consonantais, a gente vai ver isso mais para frente, mas principalmente no controle da articulação dos sons que são orais, nasais ou nasalizados. Já comentei com você também, rapidamente,
A gente vai aprofundar sobre isso nos vídeos que virão, mas já comentei rapidamente a respeito dessa questão de sons nasais e sons nasalizados. Você lembra disso? Senão eu vou lembrar aqui rapidamente. Sons nasais só podem ser nasais alguns sons consonantais, porque o som só sai pelo nariz. A cavidade oral está totalmente obstruída. Os sons nasalizados são vocálicos, porque parte do som sai pela cavidade nasal e parte do som sai pela cavidade oral ou pela cavidade bucal. Então, o véu palatino ele tem uma participação essencial nisso, junto com a úvula. Por isso, ele é um articulador ativo. E outro órgão que é articulador ativo são as cordas ou pregas vocais. Eu já comentei com você que a voz é produzida pela vibração do ar ao passar pelas cordas vocais ou pregas vocais, e essa passagem produz, pela vibração, ondas sonoras. Essas ondas sonoras é que são a nossa voz. Agora, essa diferenciação entre sons consonantais, sons vocálicos ou glides, isso vai ser dado pelo que acontece aqui para cima, de acordo com os movimentos que ocorrem nos diversos órgãos. A gente vai ver isso na sequência, tá? Nessa parte articulatória, para você entender melhor como que funciona, então. A voz é produzida nas cordas vocais, mas essa sonoridade que a gente percebe das diferentes nuances dos sons vocálicos e dos sons consonantais é todo o movimento fisiológico que acontece aqui que vai dar essa diferenciação. E é isso que a gente vai ver nessa parte articulatória. Então, as cordas vocais ou pregas vocais constituem outro órgão da lista dos articuladores ativos. Agora, quais que são os articuladores passivos? Primeiro, o lábio superior. Como eu tinha dito, o lábio inferior. O lábio superior tem um movimento, mas é muito aquém se comparado ao do lábio inferior, porque, como eu já disse, o lábio inferior tem um movimento mais contundente por conta da mandíbula. O movimento do lábio superior é muito sutil, então ele é considerado um articulador passivo. Outro órgão, dentes da arcada superior. Aí você vai dizer, mas e os dentes da arcada inferior? Eles são articuladores ativos? Não, eles não são articuladores ativos, eles não entram na lista dos articuladores ativos, porque eles não se movimentam. Existe algum tipo de movimento por conta da mandíbula, como ela abre e fecha, eles acabam saindo do lugar, digamos assim. Os dentes da arcada superior não se movimentam, a menos que você mexa com a cabeça, né? Mas quando você está no movimento articulatório da fala, os dentes da arcada superior não produzem nenhum tipo de movimento, nem para cima e para baixo, como acontece com os dentes da arcada inferior. Então, os dentes da arcada superior também são considerados articuladores passivos. E a arcada dentária, principalmente os dentes da frente, tanto superior quanto inferior, é essencial para a articulação da fala, tá? Principalmente para a articulação dos sons consonantais, que você vai ver que alguns sons são labiodentais ou linguodentais, e eles têm uma necessidade crucial dos dentes, esses dentes inferiores ou superiores, principalmente os dentes da frente. Mas a arcada superior é considerada articuladores passivos. E por fim, o palato duro, ou céu da boca, você conhece vulgarmente como céu da boca, que eu já tinha falado aqui hoje para você, que você passa a ponta da língua aí na parte superior da cavidade bucal, você vai sentir essa parte óssea, dura. Isso é o céu da boca, né, que a gente chama de céu da boca, mas o nome técnico é palato duro. Esse palato duro é um articulador passivo. Mesmo sendo passivo, ele é essencial para a produção de sons, alguns sons consonantais, que são chamados de palatais. Nós vamos ver isso na sequência. Então, percebe que essa produção da fala humana, ela depende do casamento, digamos assim, entre articuladores ativos e articuladores passivos. Se não houver o encontro feliz entre essas duas estruturas, tanto os ativos quanto os passivos, a produção da nossa fala não seria ou não será eficiente. Então, qualquer tipo de lesão ou qualquer tipo de manifestação que impedir os articuladores ativos de se movimentar, isso pode trazer algum tipo de comprometimento. Por exemplo, quando a gente vai ao dentista,
e toma anestesia e fica com... se você for fazer algum procedimento, por exemplo, na arcada dentária inferior, e você toma anestesia, e isso afeta o lábio inferior, você vai perceber o quanto a sua articulação, o quanto a sua fala vai ficar comprometida. Fica muito mais comprometida do que se a anestesia for na arcada dentária superior. É aí que você percebe o quanto a arcada dentária superior é articulador passivo e o quanto a arcada dentária inferior é, sem dúvida, articulador ativo. O mesmo acontece na língua. Se a anestesia for muito forte e afetar a língua membro, a gente vai ficar com dificuldade na fala. Por quê? Porque a língua é um articulador ativo, ela precisa de um movimento livre e um movimento bem movimental, digamos assim, como eu disse para você, principalmente nas consoantes, mas também nas vogais, porque eu falei para você que na modulação das vogais, o que faz essa diferenciação em A, E, I, O, U é principalmente a língua, os lábios e a mandíbula. Então, se eu tiver com dificuldade de movimentação na língua membro, eu vou ficar com problema na produção dos sons vocálicos. Essa dificuldade de movimentação na língua pode ser por uma anestesia, pode ser por um AVC, algum tipo de lesão cerebral, pode ser por cachaça, a pessoa pode ter tomado todas, e aí você percebe que quando a pessoa está meio bêbada, ela fica com dificuldade na articulação. Por quê? Porque afeta o funcionamento cerebral e afeta os articuladores ativos, principalmente a língua membro, e isso de alguma forma compromete a fala. Para encerrar, eu quero falar para você a respeito dos sistemas. Nós temos 3 sistemas que participam de todo esse processo aí de modulação da fala. Sistema respiratório, sistema fonatório e o que é chamado de sistema articulatório, tá? O sistema respiratório, como o nome diz, acho que você já consegue visualizar, vai incluir o diafragma, os pulmões e a traqueia e tudo que diz respeito a essas estruturas. O sistema fonatório vai incluir as cordas ou pregas vocais, a laringe, principalmente. E o sistema articulatório vai envolver faringe, a língua, cavidade bucal e cavidade nasal. Esses 3 sistemas, eles participam da modulação da fala, cada um com as suas funções diferentes. Por exemplo, do ponto de vista do sistema respiratório, os pulmões são essenciais, porque eles funcionam como combustível da fala. Então, se não houver pulmões, não tem como falar. A maioria das línguas é articulada durante a expiração. Então, quando eu expiro, a passagem do ar pelas cordas vocais faz com que elas vibrem e isso produz o som da voz. Então, por isso, o sistema respiratório é essencial. O sistema fonatório, com as cordas vocais e a laringe é uma estrutura muscular, a gente vai ver isso com mais detalhes, tá? Mas é uma estrutura muscular onde fica depositada essa estrutura fisiológica chamada de cordas ou pregas vocais. Se eu não tiver as cordas ou as pregas vocais, eu vou ter muita dificuldade para poder produzir a voz. Então, eu preciso de um sistema fonatório. E, por fim, um sistema articulatório constituído pela faringe, pela língua, pela cavidade bucal e pela cavidade nasal. Todas as estruturas que constituem estas partes, elas são essenciais para que haja essa fala articulada, separada em sons vocálicos, sons consonantais e glides. Então, esses 3 sistemas, eles são essenciais. Qualquer lesão, qualquer manifestação que prejudique o funcionamento de um desses 3 sistemas vai trazer grandes prejuízos para que a articulação desses sons vocálicos, consonantais ou glides, para que isso apresente problemas. E aí você tem, então, algum tipo de comprometimento na articulação. Tá ficando claro para você? Tá fazendo sentido para você? Será que eu mereço um like por conta disso que eu falei nesse vídeo de hoje? Se você tiver achado que vale a pena, dá um curtir, compartilhe com seus colegas e convide-os a se inscrever no canal para que, como eu disse no início, nós possamos crescer cada vez mais esta comunidade. Na sequência, nós vamos começar a falar sobre a produção dos sons, tá? E aí eu vou especificar melhor os órgãos para que você vá entendendo cada vez mais o que é a fala,
e o que é a voz dentro dos princípios da fonética articulatória, certo? Obrigado pela audiência, fique bem, se cuide, se ame, seja uma pessoa melhor, lembre-se de que nada é fixo ou permanente. Saúde e paz para você e até o próximo vídeo.